pessoal! Mais uma vez estamos abrindo as portas do Saramban. A gente tá voltando, né? Eu sou a Denise, como a maioria de vocês que já acompanham a gente sabe. E a gente teve um tempinho aí de atos e agora a gente vai voltar com 6 episódios que vão ser patrocinados. Olha que coisa incrível! A gente conseguiu uma parceria com a LTI, né? Que é o Literature Translate Institute da Coreia. E eles vão dar uma força pra gente nesses 6 episódios. Então, assim, pedir pra vocês, assim, apoiarem bastante também a gente, escutarem, divulgarem, comentarem. E eu acho que vocês vão querer fazer tudo isso, porque vão ser 6 episódios incríveis. Vamos estar falando de livros maravilhosos. E a gente tem hoje umas convidadas aqui com a gente, que a Bruna vai apresentar. Sim, oi gente, tudo bem? Aqui é a Bruna. Sim, estamos de volta depois desse período aí de hiato, não muito férias, mas a gente programando, lendo os livros para essa nova fase com a LTI. E, bom, o livro que a gente vai tratar hoje é um livro que está, assim, nos holofotes, que é O Livro Branco, da Han Kang, que já tem 2 obras em português, todas pela editora Todavia, que é A Vegetariana e Atos Humanos. E ano passado lançou, acho que foi em novembro, ou... Enfim, vamos falar sobre O Livro Branco. E hoje a gente tem aqui 2 convidadas muito especiais que estiveram aí por trás, né, para trazer mais um livro dessa escritora sensacional coreana. Então, temos a Natália Okabayashi, falei certo? Isso, que é nossa Sanbê, né? É nossa veterana. E nós estamos com a Carolina Kuhn, falei certo? Sim. Que também trabalhou aí com esse livro nesses bastidores. Meninas, então, por favor, se apresentem o que vocês quiserem falar sobre vocês mesmas para a gente conhecer vocês um pouquinho melhor. Quem quer começar? Eu começo. Então, eu sou a Natália Okabayashi. Atualmente eu trabalho como tradutora literária freelancer. E o meu caminho até chegar à tradução, na verdade, ele não foi direto logo que eu me graduei, né? E acho que muitos dos passos que eu fiz se assemelham que a Núbia Tropeia e a Laura Torelli fizeram também, né? Então, tem muitas coisas em comum que eu vi elas falando. Então, eu me graduei em 2016, na primeira turma da habilitação, junto com a Núbia, né? A gente era colega de classe. E logo em seguida, eu fui contratada para trabalhar numa empresa coreana aqui no Brasil. Olha! Aí, assim, eu decidi ficar lá por 1 ano, porque o meu trabalho era administrativo, operacional. E apesar de ter uma ligação com a Coreia, eu senti falta de fazer alguma coisa mais atrelada à bagagem da letras, né? Aí eu saí, comecei a dar aula de português para estrangeiros. Meus alunos eram coreanos. E nesse tempo também eu comecei a querer explorar mais o que no mercado editorial, o que no trabalho editorial eu poderia fazer. Então eu comecei fazendo um curso de preparação e revisão de texto pela Universidade do Livro, que é atrelada à Unesp. Eles têm uns cursos muito interessantes, muito bacanas, né, para esses ofícios ligados ao né, criar um livro, trabalhar com o texto do livro. E foi muito interessante não só para aprender o trabalho em si, né, do que era um preparador, o que é um revisor, mas para ter uma ideia mais geral do que estava envolvido você lançar um livro, né? Quais que eram os processos, a importância de cada parte. Então, eu achei isso muito bacana para dar uma base, um começo, porque eu não tinha noção nenhuma. E aí, nesse tempo também, eu comecei, logo depois, eu fiz o curso de formação de tradutores literários da Casa Guilherme de Almeida. Também é um curso muito incrível, porque eles não focam só na prática, mas também tem a teoria, que eu acho que é muito importante. Porque o fazer literário, claro, você tem que praticar, né? Você tem que fazer, não é só uma coisa da sua ideia. Mas você ter esse outro espaço para pensar a tradução, pensar suas escolhas, né? Debater ali é muito importante para não ficar uma coisa aleatória, né? Eu fiz assim porque eu quis. Mas por que você achou que seria melhor assim? Qual é o caminho que você quer seguir? Né? Então, eu fiz esse curso. E na mesma época, um pouquinho antes, teve o grupo de tradução Da USP? Da USP, isso, que começou. Meninas, assim. Isso, que foi uma iniciativa do Luiz Girão, com a professora Yun. Então, foi muito legal poder trabalhar com elas. As trocas eram muito bacanas, a gente fazia várias reuniões. Então, não só aprender com os coordenadores, mas também de ver
o trabalho das colegas, né? Ver, às vezes, soluções que elas arranjaram que eu não teria chegado. Então, isso foi muito importante. E aí, em 2021, surgiu a oportunidade para eu trabalhar com light novel. Eu fiz uma tradução sozinha, mas não foi lançada, gente. Mas vai ser ou... Não vai ser lançada. Que dor, gente. E aí, ano passado, eu tive esse privilégio de trabalhar com a Hanggang. E foi o primeiro livro que eu traduzi sozinha mesmo. Porque até então a gente fazia traduções coletivas, né? Nesse grupo. E também a gente trabalhava com alguns livros infantis através da ARA, mas sempre eram traduções coletivas. Sim. Você então faz parte também da ARA cultural, assim como a Núbia e a Laura. Isso. Entendi. Aliás, só colocar para quem estiver ouvindo, a Núbia e a Laura são 2 tradutoras também que são egressas lá da USP e participaram de um episódio aqui com a gente, foi o episódio 5. Isso. Que a gente falou sobre o trabalho delas por trás do livro Bem-vindos à Livraria Rio Nandon. E também elas fizeram alguma coisinha também ali na área de webtoons, coisas assim. Sim. Vocês faziam então parte do mesmo grupo. Que interessante. Isso. Bem legal. E você, Carol? Eu sou a Carolina Faquin, com Faquin. Eu sou tradutora e trabalho também na área editorial, como editora, agora na Todavia. Eu sou tradutora há mais tempo do que trabalho no editorial. Eu me formei pela URGS, pela Federal do Rio Grande do Sul. Me formei como tradutora lá mesmo, bacharelado em tradução. E logo depois mudei para São Paulo pela primeira vez, lá em 2016. E daí eu fui trabalhar na editora Capulana, que é uma editora que publica literaturas africanas. E fiquei trabalhando lá até 2019 e foi lá também que eu comecei a traduzir literatura. Eu traduzo literaturas africanas de língua inglesa e literatura queer. Que máximo. Então é isso. Daí eu me mudei de São Paulo, fui para Curitiba, porque eu fui fazer meu mestrado lá, fui para a UFPR para estudar com o Galindo. E enquanto eu estava lá, começou a pandemia. Eu acabei ficando lá até mais do que eu queria, mas voltei em 2022 para cá e no meio do ano comecei a trabalhar na Todavia. E aí lá, enfim, acabei no projeto da Hanggang junto com o Leandro Sarmatz, que é o editor com o qual eu trabalho, que é quem edita a Hanggang lá. E aí, por isso, acabei convidando a Natália para traduzir a Hanggang através da área cultural. Porque a gente estava querendo uma nova tradutora ou tradutor e é bem difícil encontrar tradutor do coreano, por incrível que pareça. Mas tá crescendo, Tá crescendo. Graças. Mas tem poucos ainda e aí normalmente as pessoas têm um monte de projetos, aí tipo às vezes fica difícil para conciliar, né, a agenda e tal. E aí através da área nos passaram alguns nomes e a gente gostou do currículo da Natália, entrou em contato e foi assim que acabamos aqui. Perfeito. Então, dentro da Todavia, você seria uma... Eu sou assistente editorial. Entendi. Então, é você que cota aí tradutores, faz contato com agências e etc. Interessante. Mas no caso, como a Hanggang já é publicada pela Todavia, vocês só tiveram que selecionar qual seria o livro, porque a autora já, vamos dizer assim, já é da casa ou não? Vocês... O que acontece é que a editora que ela já publica um autor, ela tem como se fosse uma preferência caso queira publicar novas obras do autor. Obviamente, para Todavia, é muito do interesse que a Hanggang continue saindo pela editora. Inclusive, conversando com o Leandro, porque eu chamei ele para tomar um café, tipo, me fala aí, porque eu não tava lá quando saiu Vegetariana e o Atos Humanos. E ele me falou, a Vegetariana já tinha saído no Brasil antes, né? Tinha saído pela Devir. Sim. E a Devir não ia publicar outras obras dela. E o Leandro me disse que quando começou a Todavia, em 2017, a Hanggang tava, tipo assim, no top 10. Não, esses autores aqui a gente quer. Que bacana. Então, assim, né? Vai ter lançamentos aí mais dela e tal. E o Livro Branco foi esse mais novo que foi feito e já
Já Vai tá ter com próximos, Ótimo saber, porque essa era uma das perguntas, né? Era isso, se existia alguma coisa assim, exclusividade, alguma coisinha assim, né, com o Hangul. Porque provavelmente ela deve ser, assim, muito requisitada. Sim. Eu acredito que sim, mas como é isso, assim, e também como a Todavia faz um trabalho maravilhoso com os livros dela, ela é super lida e tal, e os livros são lindos, então... É aquilo, o time que tá ganhando não se mexe, né? Exatamente. É isso aí. Muito bem. Acho que seria legal a gente falar, então, como o que trouxe a gente para esse bate-papo foi o livro branco, contextualizar um pouquinho, né, do que é o livro. Perfeito. Só queria lembrar que ele foi publicado no ano passado aqui no Brasil, mas ele foi publicado lá na Coreia em 2016, né? 2016 acho que foi o ano que foi o grande boom da Hangul no mundo, né? Porque foi o ano que ela ganhou o Man Booker Prize com a Vegetariana. Então, a partir de então, todas as obras dela começaram a ficar bem requisitadas. E o livro branco também foi shortlist do Man Book Prize em 2018. Então, assim, ele também bateu ali na trave, quase foi também premiado. Foi também traduzido já para o inglês. E antes dessa edição, não sei se vocês sabem, mas já tinha alguns exemplares rodando aqui pelo Brasil da edição de Portugal, que foi publicada em 2019. Não vi. Inclusive, lá na USP a gente tem um exemplar desse. Não tinha Tem, visto. de 2019. Só que, se eu não me engano, essa de Portugal não é tradução direta do coreano. É do inglês. Que é bem diferente. É bem diferente. Não é tradução direta. Não. E esse daqui acho que ficou mais bonito, mais sim, elegante, sim, assim. Eu muito gostei mais muito elegante. desse preparo, É que no inglês, principalmente nos Estados Unidos, eles têm uma coisa muito de... Tipo assim, a gente quer que fique bom no inglês, entendeu? Que, obviamente, isso também tem que existir no português, mas com limites. Lá, os limites deles são um pouco mais largos, assim. Sim, total. Tanto que, no caso dela, que se eu não me engano, a tradutora é britânica, Deborah Smith. E existe toda uma polêmica a respeito da tradução dela. Com a da Hangul, vegetariana, né? Da vegetariana. E aí ela continuou com todos os outros livros. Então, a gente já não sabe mais onde termina Hangul, onde começa a Deborah Smith. Exato. O que também é uma discussão bem interessante pensando em tradução, né? Mas... Enfim. E assim, o inglês é uma língua muito sintética, eu sinto isso. E o coreano bate de frente com isso porque é muito poética, a meu ver. Então, o que eu percebo em algumas traduções em inglês é que eles vão cortando, eles vão podando toda a poesia que o coreano já traz em si, né? Então... eu acho que tem um pouco isso, mas também tem uma coisa de colocar coisas ali. Eu notei isso lendo em inglês. Interferindo mesmo na história. Sim. Bom, então, para quem não conhece o livro, tá chegando agora, né, de paraquedas, o livro branco, a gente não vai dar spoiler, então esse é um episódio só conversando sobre os bastidores, trazer esse livro, Hangul, de um modo geral. Então, não tem muito spoiler, né? Tipo, na orelha do livro já fala que não é um livro de spoiler. Sim, eu acho que é um livro de se degustar e de se deliciar, assim. Então, o que eu vou falar aqui não vai diminuir nada a sua experiência de leitura. Então, basicamente, é Hangul. Então, é um relato que tem muitos fundos autobiográficos dela, em que a irmã dela, que veio antes dela, então acho que a primeira filha deles, né, dos pais, ela nasce prematura e morre depois de 1 hora, se eu não me engano. Poucas horas de vida ali. E sempre que a mãe depois conta desse episódio sofrido que foi para ela, que pariu sozinha, o pai estava longe, aí ela amamentou aquele bebê que não estava sobrevivendo e tudo. Isso aí ressoa muito na vida da própria autora, e ela sentiu que era algo que ela precisava algum dia colocar para fora. E aí surgiu esse livro que tem uma potência de mexer com a gente, né? De abalar. Mas a história é basicamente essa, e que vai ser contada mesmo na orelha e no próprio livro. É bem... Eu acho, a gente estava conversando nos bastidores antes de vocês chegarem, que muita gente, quando a gente estava acompanhando a leitura desse livro em clubes de leitura e coisas afim, né? Que ele saiu no finalzinho do ano, então bastante gente já comentou sobre ele. Às vezes o pessoal começa e fala assim, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Quem é ela? Quem é ela? O que está acontecendo? Aí a gente estava falando que o livro é mais para você sentir, né? Porque é como se ela vai num movimento de retomar toda essa história da irmã que ela nem conheceu, para chegar a um ponto assim meio catártico. Então eu acho que é mais de sentir mesmo.
É que eu acho que se tu vai ler esperando uma historinha, não é uma historinha. Não. Exato. São recortes ali de memória dela pensando nessa irmã a partir dessa cor branca que seria do luto, né? Enfim, lá na Coreia. Então, realmente, eu acho que se a pessoa começa a ler esperando, eu vou ler uma história, personagem. Com começo, tipo, meio, fim, não tem. Vai dar meio que um nó, mas depois esse nó solta, gente. Te garante. E um ponto interessante que pra mim me tocou muito é que cada recorte, né, cada lapso desses, tem o título, e esse título tem a ver com a cor branca, né? E muitas das vezes esses capítulos, esses recortes, eles vão se linkando, então forma uma certa cronologia, assim, uma lógica que não é certinha, você tem que sentir a lógica, digamos assim, mas é muito legal que ela vai mexer com vários elementos de cor branca, né? Então vamos para as perguntas. Vamos começar aí, né, cavucar aí como que foi trazer esse livro, preparar esse livro, traduzir este livro. E então, assim, a primeira pergunta que eu acho que a Carol já deu uma pincelada seria como foi o processo de trazer este livro em específico para cá e quem tomou a iniciativa. Se tem alguma pessoa responsável dentro da editora que já fica focada em Han Kang, que eu acho que é o Leandro. Isso, que é o Leandro, né, pelo visto. Ele é o editor, né? Então, o editor não... assim, apesar de a gente, tanto o editor, assistentes, todo mundo ali do editorial, a gente lê os livros, a gente traz os livros que interessam e tal, mas não é a gente que fala com agentes e coisa para comprar de fato os direitos dos livros. Ali na Todavia e em outras editoras, eu acredito que funcione assim também. Tem um departamento de direitos, que ali nossa diretora é a Ana Paula Hisayama. E ela que entra em contato com agentes e outros atores ali para adquirir os direitos. Como eu falei, como a Han Kang já é uma autora da casa, super consolidada na Todavia, os livros chegam assim, vocês querem publicar esse aqui? O livro branco já estava há um tempo ali, porque de fato ele foi publicado há um tempinho já. Foi feita a escolha editorial de primeiro publicar de novo A Vegetariana, que é o maior sucesso dela, depois o Atos Humanos, e agora é esse. E o próximo que eu acho que eu não posso dizer qual é. Essa parte eu não gosto. Mas é isso, tipo, os livros vão chegando quando o autor já é da casa, sabe? Existe já um relacionamento com os agentes que vão falar, esse livro aqui, vocês vão querer publicar esse? E quando é uma autora como a Han Kang, sim, a gente quer publicar, entendeu? Nem precisa explicar, né? Isso, exatamente. E aí, esse livro em específico, há quanto tempo vocês já começaram que nem você falou, que você chegou na Todavia em 2022? Isso. E aí, logo que você chegou, você já entrou nesse trabalho, já foi selecionar tradutor, como é que foi? Desde quando começou esse processo? Contigo? Talvez no final de 22. Eu acho que foi, né? Acho que foi já em 2022 que a gente começou a falar. Porque assim, como eu tava falando antes, não lembro se foi antes da gente começar a gravar, eu acho que sim. Tudo bem. Cada livro da Han Kang é uma coisa, né? Aí, eu trouxe anotado os nomes, porque eu nunca ia lembrar. A Vegetariana da Todavia foi traduzido pelo Jai Young Woo. É um livro. Aí o Atos Humanos foi a Ji Yoon Kim. Outro livro, porque são livros diferentíssimos um do outro, é outro texto, é outra temática, tudo. Aí no livro branco a gente ficou, não, a gente quer outra tradutora, vamos procurar outra tradutora ou tradutor. Eu queria uma tradutora, né? Mas tradutora ou tradutora. E aí eu falei pro Leandro, eu vou atrás. E aí eu até coloquei no meu Twitter, tipo, no meu Twitter pessoal, assim, gente, vocês conhecem tradutor de coreano? Porque eu conheço muito de tradutor, né? Daí eu pensei, alguém vai saber. Daí me indicaram a área, aí eu fui falar com a área cultural, eles falaram, olha, eu vou indicar pra você pessoas aqui que a gente acha que talvez topassem. Aí eu falei com a Natália, aí nem sei se tu quer que eu fale sobre, mas a Natália ficou toda tipo, não. Porque foi Hangan, assim, de cara. que já é peso, né? Ela medinho, assim. Eu acho que eu não vou conseguir, eu não sei, eu acho que é melhor não. Eu falei, não, fica tranquila, porque vai passar por um monte de gente depois que tu entregar, vai sair bom o livro, não se preocupa, não...
Sabe, não é? E no fim a tradução veio super boa. Impecável, Tipo, ficou muito boa. A gente mudou algumas coisas, mas muito minimamente, assim, na parte de preparação e leitura depois que chega, mas muito pouco, tava super boa. Mas eu entendo eu entendo o nervosismo, com certeza. Foi até o que eu te disse. Tipo, eu como tradutora super entendo. Às vezes também tu vai traduzir um nome mais famoso, assim, de ficar, mas E agora, né? tem que meter a cara, sabe? Até porque é uma super oportunidade com a Todavia, uma editora grande, super cuidadosa e tal. Eu acho que... E super casou, tanto que ela está traduzindo o próximo, que a gente não pode dizer qual Eita! Notícia fresquinha. E, aliás, assim, você ficou com medo de início, mas depois que você fez, a coisa, né, veio prontinho, assim. E aí, qual foi a sensação, assim? Mais que dever cumprido, ou, assim, você consegue, assim, até, não sei, se sentir, assim, sei lá, uma certa, sei lá, gratificante? Sente que fez um trabalho bem feito? Como é que foi? Sim, acho que foi muito gratificante. Porque aquele momento, né? Eu terminei, eu entreguei. Falei, ufa, acho que tá legal, né? Aí depois veio a notícia, vai ser lançado. Eu já fiquei, nossa, vai ser lançado agora. Agora não tem jeito. Não tem mais volta, Não tem mais volta. Aí eu peguei e falei, poxa, eu gostei bastante, assim. Foi com muito carinho, assim, que eu recebi isso. De ver o resultado, de ver todo o trabalho envolvido, né? Então foi muito bacana. Ah, que gostoso. E sobre a tradução, claro que então, quando a Carol trouxe aí esse convite, deu aquele baque, né? Um susto, porque, né? É uma baita responsa, isso a gente já sabe aqui, né? Lendo ou não, a gente já conhece esse nome. Mas durante a tradução, assim, foi um processo custoso de alguma forma, a linguagem dela, ainda mais nesse livro que é bem poética, foi muito... Assim, teve algum desafio que você se lembre que você teve que enfrentar, teve que arranjar alguma saída ali, alguma técnica diferente para enfrentar essa mulher? Eu acho que o começo foi muito calma, não sei para onde que eu tô indo, né? Eu tô vendo essa lista de palavras, vamos ver para onde ela vai caminhar. Mas é aquilo, né? Ele tem uma estrutura muito própria, ele é muito único, então a cada trecho dele você não tinha meio que como prever o que vinha, né? Verdade. E tem muito disso dela trazer memórias, aí depois ela faz uma reflexão, né? Então vai uma mistura de coisas. Então, até eu entender que esse era o ritmo, assim, do livro, demorou um pouquinho. Mas depois que eu entendi que era assim, fluiu melhor. Acho que a minha maior preocupação era, como é uma prosa muito poética, eu falei, eu não posso matar isso, sabe? Eu tenho que lutar para tentar manter isso de alguma maneira. E aquilo, sem ficar colocando muita coisa nos trechos que eram mais, entre aspas, simples, eu não podia colocar muita coisa. Eu falei, eu tenho que manter assim, mesmo que às vezes fique, mas é só isso? Sim, assim? sim. Tem que ser. E aí, acho que esse foi a minha maior preocupação, assim, pensando no livro em geral. E, assim, de um modo geral, foi um processo gostoso. Foi algo que, assim... Eu entendo, essa primeira parte vem... Você também está conhecendo o livro, né? O ritmo e tudo. Sim. Mas você sente que, como, assim, de um modo geral, foi prazeroso ler Hankang em coreano? Foi uma experiência diferente? Sei lá. Foi muito intenso. Foi bem prazeroso, mas muito pesado em vários momentos. Imagino. Né? O começo ali, quando ela conta... como é que chama mesmo? Roupa de recém-nascido. Ali já começou aquilo e já me matou, entendeu? Eu terminei de traduzir essa parte, foi aquele momento, sabe? Você para e olha assim pra tela e fala, eu não vou pegar mais esse texto hoje. É muito intenso. É mesmo, tem uma parte aqui que eu tô lendo. E isso acontece na tradução, né? Tipo, às vezes... Porque quando tu lê, óbvio que tu é impactado de um jeito, mas quando tu traduz, tu tem que encontrar as palavras pra dizer aquilo que às vezes é uma coisa horrível. Ou uma coisa muito triste, uma coisa muito pesada. E realmente, às vezes acontece isso. Tu fala, eu vou passar uns 2 dias sem olhar isso aqui, não vai dar não. E eu acho que super nesse livro, porque ele é sobre luto, né? E assim, como que você conseguiu lidar... como essa edição é uma edição, vamos dizer assim, comercial. Então, assim, é para o público geral, não é para o público estudioso. Então, claro que você evita colocar muitas notas, coisas assim. Eu acho que nem tem notas. Não, né? Não me lembro de ter.
Precisou fazer muitos encaixes dentro do texto para colocar, assim, explicações mais culturais ou alguma coisa que você achava que ia ficar muito perdido sem aquela explicação? Ou que geralmente os tradutores colocam isso como uma nota? Sim, eu não coloquei muita coisa. Eu acho que a intervenção que eu fiz, por exemplo, quando ela está explicando do bolinho de arroz em forma de lua, ela fala do específico, né, do sompion. Aí eu coloquei lá, é um bolinho sompion. E também tem um momento depois que ela fala que acho que a pronúncia de oni parecia de dente, né? Areni, do dente, acho que inferior. Isso. Daqui. Deixa eu ver se eu encontro. Aí eu coloquei aquilo também entre parênteses e não quis colocar muitas notas, assim. Foi pouca coisa, né? Que legal. Porque o texto ficou bem fluido, né? Ficou bem gostoso, assim, de... Já que a gente está perguntando, eu ia fazer isso, eu ia perguntar isso depois, mas eu estou muito curiosa. Se você não souber responder, não tem problema, tá? É que tem um dos recortes, né? É aquele sorrir brancamente. Aí eu fiquei doida, né? Porque mexe com língua, mexe com tradução. E eu fiquei, cara, como que isso apareceu em coreano? Porque eu pensei em duas expressões. Você se lembra? Putz, agora eu não lembro. Não, eu pensei né? em trazer anotado, agora não. Realmente não vou lembrar. Tá. Mas também, quando eu me deparei, eu falei, e agora, né? O que eu faço com isso? Que é uma expressão brasileira. Sorrir brancamente, a gente entende aqui. Talvez no inglês também. Mas eu falei, em coreano não deve ser o branco em si. Deve ser vazio. Enfim, depois você me fala, então. E a gente coloca na Mas descrição. ela explica Ela explica a... Não, porque... Pra mim é estranho sorrir brancamente em português também. É meio Jura? tipo... Eu também achei estranho. Eu tive Tu um fala impacto. isso? Tipo, ela sorriu brancamente. De um lado... Brancamente não é uma coisa que a gente fala normalmente, eu acho. Eu acho que eu tava tão imersa que aí quando eu vi, eu falei, eu já vi uma imagem de alguém pálido, um riso cheio de muitos sentimentos ali expressos em um sorriso. Então, eu mergulhei. Por isso que eu queria perguntar da expressão em coreano como seria. Mas depois você vê lá nos seus arquivos e tudo como é. Porque eu lembro que quando chegou nessa parte eu lembro que eu até marquei, assim. Aí eu fui ver em inglês, eu acho que era Smile Whitely mesmo, sei lá. Era Acho também... que tem Blankly. Ou Blank. Era também traduzido, tipo... ao pé da letra, assim, né? E aí eu fui ler, aí ela explica o que é aquela expressão, né? Depois, não, tudo bem, então. Porque... Quando eu cheguei, eu pensei... Se fosse só o título, né? Fala isso, Entendi. Tanto que na lista ela coloca. Daí eu fiquei Exato. um tempo ali, eu falei... Eu vou ver quando chegar nesse momento. Porque aí vocês fazem... O trabalho é assim. A Thalia pega e trabalha só com o texto coreano. Quando ela passa pra você, você faz algumas comparações com o que já tem em inglês, no caso. Porque eu não sei coreano, né? Mas também usei muito Google Tradutor. Em algumas partes, só porque... Pra confirmar, assim... tá meio estranho. Mas normalmente tava meio estranho porque era pra ser meio estranho mesmo. Sim. Mas faz parte do trabalho isso, né? Aí eu ia ler em inglês, tava muito diferente do que a Natália tinha feito. Ficava... Daí eu ia lá no Google Tradutor. Tava mais próximo da Natália. Tava mais próximo da Natália. Entendi. Interessante. Eu faço isso, gente. Tipo, quando é polonês também. É um idioma que eu... A gente não sei, sabe, sabe? Tudo, né? Aí, tipo, se já tem em inglês ou espanhol, meio compara e usa o Google Tradutor pra confirmar coisas. Porque pra isso ajuda. Deus me livre de traduzir tudo no Google Tradutor. Sim. Mas por umas coisas pontuais pode ajudar. Quando a gente tá lendo e às vezes, sei lá, será que é isso mesmo? E né? Então aí emenda com a próxima pergunta, que aí seria se durante essa revisão, essa preparação, teve algum ruído, algum ruído cultural. Você tá falando aí do sorrir brancamente. Você lembra de algum outro que você ficou tipo, caraca, isso em coreano é assim? Na Coreia é desse jeito? Claro que eu não vou lembrar de exemplo nenhum, mas sim, teve algumas coisas. Teve alguma... Fui meio burra, porque eu podia ter olhado lá o que eu... Não, imagina. Anotei logo que eu li, mas... Teve umas coisinhas, mas muito pouco. E eu acho que, assim... como tradutora, eu tenho um olhar que diz, tipo... Às vezes vai ficar meio estranho em português mesmo, porque... Eu acho que é bom pro leitor tá lendo o negócio ali e se deparar com isso e lembrar... eu não tô lendo um texto em português. Esse texto está em português, mas ele foi escrito em coreano. Perfeito. E existe uma tradutora que trabalhou aqui pra trazer esse texto, sabe? Claro que a gente tem que entender o que tá sendo dito,
Mas eu acho que isso é o importante. Eu acho que teve esses ruídos no meio, poucos. Porque também esse livro, eu sinto que ele... Apesar de ser, obviamente, muito marcado culturalmente, não é de um jeito que impede a gente de entender, sabe? A gente consegue compreender do que ela tá falando ali. Ela tá falando de uma coisa que a gente sente, que muita gente já sentiu, muita gente já passou. Eu acho que dá pra tu te conectar ali com o que ela tá, com o que ela tá falando. Então, esses ruídos, quando apareceram, foi muito pouca coisa. E eu só fiquei assim, mas dá pra entender pelo contexto. Dá pra entender pelo contexto que talvez as pessoas falem assim lá, entendeu? E é isso, assim. Eu acho que até porque a história não se passa na Coreia, né? Ela tá na Polônia, né? Varsóvia. E ela é super cosmopolita, né? Então, eu acho que ela traz coisas de muitos lugares. E se a gente for comparar com os outros dois anteriores, os outros dois têm muito mais questões culturais envolvidas do que esse. Esse aqui é bem mais... um relato mais pessoal, né? Lógico que sempre a literatura da Hang tem uma coisa que é pessoal e coletiva, né? Nesse também tem alguns pontinhos. Mas acho que nesse fica bem mais tranquilo essa parte da cultura coreana em si. Isso, né? É mais tranquilo. Agora, outra coisa que a gente queria saber. Como esse livro é um Hangul, já tem um nome, né, poderoso na frente, mas é uma temática um pouco diferente, uma escrita bem diferente. Quando vocês publicaram, como foi o processo de promoção? Assim, foi um pouco diferente dos outros? Foi mais difícil promover esse livro? O que tá rolando? Tranquilo, né? O nome já carrega. E a recepção também, né? Eu não sei, Difícil não é, porque é isso, as pessoas pedem. Quando vai lançar o próximo da Hankan? Quando tipo, as pessoas querem ler. A gente falou bastante, né, da temática do livro, nos posts lá da editora Dá Pra Ver. A gente bateu bastante nessa tecla de que é um livro mais introspectivo, mais memorialístico, diferente dos outros dois, uma outra face, né? Um outro... enfim, um outro lado dela ali. Porque eu não sei vocês, mas a Vegetariana, por exemplo, eu amo. Mas é um livro muito perturbador. Eu conheço gente que não conseguiu ler ele inteiro. A minha namorada não conseguiu ler ele inteiro. Ela fala, eu sei que tu adora, mas... não consigo, porque... O Atos Humanos também é um livro pesado. Meu Deus. E esse também é pesado, mas ele é pesado de outro jeito. Então é outra face, né? Outro lado, outra escrita ali. Foi disso que a gente falou mais nas divulgações do livro. Mas, assim, em questão de leitores e tal, a galera já queria ler, ficou feliz. Não só, que bom, outro Hankan. A edição é linda, então também as pessoas gostam. E a recepção tem sido boa, as pessoas têm lido bastante, né? Posta bastante. As pessoas gostam, teve clube de leitura já também. Sim. Inclusive, teve um post, até falei com a Natália, teve um post recentemente que a Todavia fez no Insta que primoroso. Ficou lindo. De agora, né? Achei lindo demais. Quem estiver ouvindo, vendo, pode conferir, porque foi... sei lá, domingo, sábado, não sei. Ficou lindo. Então, esse trabalho também, a editora tá de parabéns, né? De preparar realmente. Um beijo pras meninas da comunicação. Um beijo. E o marketing, a comunicação. Porque ficou assim, muito fiel. Geralmente a gente vê essas promoções e às vezes trazem, tipo, coisas muito pequenas, muito recortadas. Ali não, vocês conseguiram... falar dele, deixar um suspense para essa, né, gerar a curiosidade e ficou lindo, perfeito. Então, de parabéns gostei, mesmo. Ficou bem bonito esse post. Aí vocês já falaram que vocês já leram outros livros dela, né? E que parece que são outras, que é outra coisa, talvez outra escritora, acho que não, acho que já seria um exagero. Porque a gente sente a escrita dela, a gente sente, né, a voz dela por trás. Vocês conseguem achar semelhanças nesse livro, junto com os outros dois dela? Eu acho que, assim, ela fala de sentimentos de uma maneira muito profunda, né? Quando ela fala de angústia, sei lá, por mais que você não tenha passado exatamente por aquilo, você tá sentindo junto com ela, né? Você não sai imune daquilo, né? Eu acho que ela te atravessa de uma forma muito intensa. Visceral, parece, né? E eu acho que mesmo nas partes mais poéticas, ou no livro mais poético, ela é seca. Sim. Ela fala de um jeito seco, sabe? Crava, né? Tipo, crava, não tem assim um... Não, é isso aqui. E eu acho que isso tá nos todos os livros dela. Sim, verdade. É uma marca dela, isso.
Muito bom. É muito bom. E, assim, vocês acham que ela tem alguma coisa, assim, de inovador? Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, né? Que a Coreia tem essa ferida, né? De nunca ter levado o Nobel. Mas a grande aposta é Hangul. Sim. Vocês acham que ela tem algo inovador, assim, e que, sei lá, tá no caminho desse Nobel? Acho que isso da gente falar da versatilidade dela, eu acho que já é uma coisa muito, né, que chama, assim. Não é todo mundo que consegue trabalhar dessa maneira como ela faz. Verdade. Porque acho que o que ajuda muito é que ela tem um pé muito artístico, né? Ela pisa ali em vários segmentos da arte, né? Então acho que isso, o Nobel aí tem que dar uma olhadinha também, porque é primoroso o trabalho. E eu acho que é um diferencial simplesmente o que ela traz, sobre o que ela escreve, como ela escreve sobre o que ela escreve. Ela é uma autora coreana, ela fala, sabe, das feridas e das coisas daquele país, daquela cultura, mesmo quando ela extrapola, que nem nesse que ela extrapola um pouco, ainda né? A partir disso, assim, eu acho que isso também é um diferencial bem interessante, assim. Sim. E vocês aí, então, falaram que leram outros livros dela, e esse aqui também. Aí acho que vocês já responderam isso mais ou menos, mas só para botar enquanto pergunta. O que mais atrai em vocês na literatura dela de um modo geral? Nesse livro, nos outros? O que vocês falam? Putz, o ponto forte dela é esse. Eu não terminei de ler Atos Humanos. Eu comecei, preciso... Boa sorte. Já. Eu acho que talvez para mim, assim, o que ficou assim, muito forte, né? Eu li primeiro A Vegetariana, claro, e depois... trabalhei nesse livro, agora estou lendo Atos Humanos. É a questão também de ser mulher, né? Eu acho que ela pega ali questões de como você é atravessado, como você é tratada ali, né? Naquela sociedade que não tinha... Na Vegetariana, nossa, era angustiante sentir isso, né? Você não é enxergada, você serve para um propósito e se você sai um pouco disso, já não faz sentido. Aqui tem uma sensibilidade também muito disso, né? De coisas que você carrega. Eu acho que tem muito... Para mim é muito isso, dessa imersão nos sentimentos, né? Desse sentir dela. Parece que ela sente muito... Tudo amplificado, né? Ela sente muito, Ela sente né? muito. Ela é muito intensa, né? Até e mesmo, seca, como a gente estava falando, como ela traz muito das questões da sociedade coreana e da história coreana, que tem esse trauma, né? E ela sente muito isso. Até nesse livro mesmo ela fala que ela acha que não foi assim... o luto do país não foi vivido como deve ser vivido. Sim. Porque ela tem essa intensidade, né? E ela quer trazer isso na escrita dela, né? Sim. É bem forte. Eu acho que eu gosto muito disso que eu falei, da coisa mais seca e direta dela, assim. Porque eu gosto de livros, assim, que te tiram um pouco do eixo. E eu acho que ela consegue fazer isso de um jeito bem particular, assim, dela. Claro que eu acho que A Vegetariana é o mais exemplar nisso, assim. Mas todos eles são meio de te... Parei. Não, o que é isso, sabe? E te deixam pensando depois, tipo, naquilo que tu leu e tal. Eu acho que isso, sei lá, é uma coisa que sempre me atrai. Os autores que eu mais gosto são assim. Acho que a Natália deve conhecer mais. Mas você, Carol, você conhece outras coisas da literatura coreana? Muito pouco, confesso. Eu quero muito ler esse que vocês falaram antes, O Coelho Maldito. Putz, precisa. E eu sempre quero ler aquele que é Aos Prantos no Mercado, que eu ainda não li. Temos episódio, viu? Eu vi que vocês têm um episódio, que até porque o nome é ótimo, mas também já me falaram que é bem legal e tal. Mas confesso que conheço pouco. Quem eu mais li foi a Hangul mesmo. Mas trabalhando no mercado editorial, você tem sentido que tá mudando de cenário, assim, ficando mais favorável para literatura vinda da Coreia do Sul? Parece que nos últimos anos está crescendo, mas esse comecinho de ano a gente tem sentido que tá, assim, parece que chegando num boom. O tanto de notícia que tem saído, de livros coreanos que estão vindo. Clubes, nossa, só esse ano já 3 novos clubes dedicados à literatura coreana.
Então, assim, isso que a gente fica sabendo, a gente não sabe de tudo. Então, você tem sentido também que o público brasileiro tá, assim, tendo uma demanda maior? Como é que tá, assim, pelo lado... Do outro lado, né? Da editora. Olha, eu acho... Não sei te dizer especificamente da literatura coreana, mas eu posso te dizer que eu vejo no mundo editorial um interesse renovado e cada vez maior em trazer autores e autoras e vozes, e enfim, de lugares além de onde a gente sempre leu, sabe? Então, fora dos Estados Unidos, fora dos países europeus e, enfim, acho que tá tendo muito mais interesse, sim, de ler literatura asiática no geral, literaturas do continente africano no geral, e até literaturas das Américas Central e aqui a América do Sul. Que também, se a gente for pensar, a gente não lê tanto assim quanto deveria. Porque sempre teve essa preferência canônica, etc. Eurocentrismo. Pelas literaturas dos Estados Unidos e de países europeus. Nada contra, gosto muito, mas não dá pra ler só isso, né? E eu acho que cada vez mais, sim, o meio editorial tá se abrindo pra outras coisas. Ainda bem, né? Porque Sim, tava na hora, assim. E é isso. Tudo que chega, a gente tenta ler, tenta se informar. Tudo que chega de diferente, né? Então... E Carol, você acha... E Nath também, vocês acham que esse novo interesse, essa chavinha que tá virando graças, né? É o que mais faz com que as pessoas leiam Han Kang? Ou vocês acham que tem algo nela... Assim, a pergunta... é mais... por que os brasileiros, nós, gostamos dela, da literatura dela? Vocês acham que é só essa tendência do mercado que está aí se abrindo a novas vozes? Ou tem algo que a Han Kang conversa com nós, brasileiros, em uma perspectiva mais profunda? É uma pergunta meio difícil, né? Eu pensando assim, nem eu sei responder direito, mas... Enfim, falem o que vocês acharem. Eu acho que assim, se não Enquanto tivesse leitoras, identificação de alguma maneira, não sobreviveria aqui, Perfeito. né? Sim, verdade. Eu acho que ela consegue alcançar aí muita gente, né? Então, ela fala, tem, né, todo o recorte da Coreia, ela não abandona isso, tem essa identidade muito forte, só que ela fala de temas que outras pessoas podem sentir, não precisam entender nada sobre a Coreia, mas elas conseguem se ligar àquilo, né? O boom dela foi antes desse boom da Coreia aqui, entendeu? Isso eu acho que isso é verdade, é um só ponto. isso já mostra que ela tem, sim, uma linguagem que conversa com a gente de algum jeito. Não só com a gente, mas com o mundo ocidental, no geral, né? O que é interessante, porque a Vegetariana, principalmente, que foi ali o primeirão que teve essa... que mandou ela ali, né? Pro mundo. Putz, é um livro super difícil de um ponto de vista cultural, assim. Sim. Tem muita coisa ali bem específica. E mesmo assim, as pessoas leem e curtem, e não só aqui no Brasil, né? Então, com certeza, tem uma coisa na escrita dela ali que pega todo mundo. Entendi. Mas eu acho que, tipo, por exemplo, esse livro aqui, o Livro Branco, é um livro sobre luto, sobre memória, sobre saudade, sobre família. Tipo assim, coisas que todo mundo vai se identificar de algum jeito. E aí ela escreve de um jeito tão, né, forte ali que, sei lá, pega a galera, né? Sim, aliás, você falou do tema, né, que é o luto. E eu acho que tá vindo uma leva boa de livros nessa temática, né? Super. Foi coincidentemente, assim, quando eu li ele agora no comecinho do ano. E eu vinha de umas 3 ou 4 leituras que todas eram sobre luto. E eu falei, gente... Não para mais. Luto, também escrita de memória, assim, autoficção. Sim. Então, acho que também tem isso. Esse livro se insere em umas trends de agora, assim, da literatura. Verdade. Sim, tá muito forte isso da autoficção. Total. Aí, Nath, pra você, ela falou que sente, assim, que tá com esse crescimento. E você, como tradutora, a gente já sabe que você tá trabalhando com a Todavia aí nos projetos Hangam, mas você também tá sendo, vamos dizer assim, mais assediada por outras editoras. Porque, assim, eu acho que tá todo mundo querendo lançar o seu coreano. Sim, é verdade. Começou a ter uma procura maior, assim, de editoras diferentes que vêm buscando também... eu achei legal a variedade de livros, né? Também de trazer outros tipos de literatura. Então,
tá crescendo isso. Ah, que bom. Que bom. Que bom. Mas você gosta de trabalhar em um projeto por vez? Como é que você tá com essa parte? Olha, com Hangul, eu acho que é inviável trabalhar com outra coisa junto. Não consigo. Eu falo, eu tenho que focar nela e seguir, assim. É muito intensa, né? É. É bom, mantenha a qualidade. Ih, ficou A muito gente boa, agradece. tá? Eu acho que dependendo do livro não dá mesmo. Porque é muito... tem que ficar muito imerso, assim, né? Não dá pra ficar saindo e indo pra outro. É difícil. Sim. Bom, a gente então falou aí um pouco dos bastidores, tradução, arrancando tudo, né, nesse nível. Falando um pouquinho sobre o livro em si. Aí, acho que essa pergunta vai ser difícil também, porque eu também não sei responder direito ainda. A pessoa traz perguntas. Mas aí, vê aí, né? Vocês se viram. Lendo esse livro, sentindo esse livro, com vários elementos que remetem à cor branca e os seus significados, que são muitos, às vezes são paradoxais, às vezes se complementam, né? Vocês conseguem chegar a algum significado maior da cor branca nesse livro como um todo? Difícil, né? Eu também não sei. Só para quem tá ouvindo, vendo, eu já fiz algumas anotações do que o branco significa nesse livro. Tem muita coisa. Que tu anotou? Vou falar só alguns, tem muito. Eu botei frio, quente, limpeza, começo, vida, fim, morte, elegância, cura, conforto, consolo, simplicidade, mínimo e máximo também. Porque quando você fala de luz, o branco reúne as luzes todas. Sustento, o leite, alimento, o arroz, ausência, vazio, também tem o todo aí, pureza, maciez, e aí vai. Então, assim, é uma pergunta que eu jogo, porque eu também não cheguei a nada ainda. Acho que a gente tem que ler mais vezes para sentir também mais vezes. Mas, sei lá, o que vem na cabeça de vocês, se que também vier alguma coisa. Eu acho que a dualidade, essa ambiguidade que é o ponto, assim, que eu acho que ficou muito martelando, né? Mesmo essa questão inicial, sei lá, da morte da irmã. Mas tem a vida também, né? Sim. Ela tá viva por causa disso. Então, não é só um lado ou outro, né? Você tem que ver as duas partes. O sal também, né? Que ela comenta. O sal, ele pode te machucar. Sim. Mas ele também, preserva o alimento. É a vida ali que ele vai prolongando, né? Digamos. Sim. Interessante. Obrigada. E ela parte... Acho que tu sabe melhor, com certeza tu sabe melhor que eu sobre isso. Mas a questão do branco ser a cor do luto, não sei se em toda a Coreia ou em algumas culturas só dentro da Coreia. Eu acho que ela parte muito disso pra expandir o que isso significa, né? O que pode ser. Acho que é difícil chegar numa coisa só, justamente porque é tantas coisas, né? Tantas coisas mesmo, assim, né? Que nem roupinha de bebê, sal, dente, enfim, todos os objetos, enfim, que ela coloca ali que são brancos, quanto o significado de cada um desses objetos mesmo, né? Que cada um é pelo menos 2. Não é? É a dualidade. Dualidade, Nath, foi cirúrgica. Eu amei, gente, a resposta de vocês. Obrigada, assim, de verdade. Tem deu um trecho calorzinho ali, que acho que você até compartilhou, o do cubo de açúcar. Quando ela encerra, Eu amo. ela fala assim: existem certas memórias que não são danificadas pelo tempo. O mesmo vale para a dor. Não é verdade que o tempo e a dor tingem e destroem todas as coisas. Então é muito legal, assim, ela tá falando de dor, dessa coisa da efemeridade, que as coisas vão acabar, mas que não é só a destruição, né? Tem um lado, assim, bonito, sei lá, algo que te abraça ali também. Porque uma grande questão dela nesse livro que ela fala eu teria nascido se a minha irmã tivesse morrido, eu teria existido se ela tivesse sobrevivido. Que doideira, né? Pra tu ter na tua cabeça, assim. Então, eu acho que é isso. É muito... A vida é a morte, a dor e o prazer, as coisas todas ali, né? Eu acho que também da destruição vem a renovação, né? Eu acho que é bem isso. Era isso que a gente ia perguntar agora, né? Sobre o que foi mais marcante, mas acho que isso já responde muito um trecho bem marcante, Eu né? amo esse trecho. Eu compartilhei ele quando veio o livro, porque eu acho muito bonito, assim. É muito. Eu gosto daquele também que ela fala do tio dela, que é... Deixa eu ver, eu anotei aqui. Milhares de pontos prateados. Eu marquei esse. Marquei esse também. É incrível. Será que eu encontro aqui? Peraí.
página A gente podia dar uma lida. 89. 89. E é interessante que ela começa, né? Ela diz que ela começa a pensar nessas coisas porque ela tá num lugar coberto de neve. Branca. Ela começa... E, aliás, a neve, o branco é uma coisa recorrente em Hangul. Se você for, pra quem já leu Atos Humanos, também é bastante forte essa coisa das imagens, dos corpos, da neve. Ela fala também no pós-fácil, quando ela visitou o cemitério, que tava toda aquela branquitude, assim, né? Também uma brancura, né? Se tu olhar um chão, uma coisa coberta de neve, sei lá, o branco também tem essa coisa, né? O branco do papel, sei lá, antes de tu começar a escrever. É um lugar pra tu começar a colocar coisas, né? Tipo, tu começar a escrever coisas, começar a pensar em coisas. Então, acho que também tem um pouco isso, assim, de ponto de partida mesmo. Ela tem esse fascínio. Encontrou a página? Encontrei. Vai lá. Você quer ler, Nath? Ai, não! Lê. Tá bom, coloca aí 89. Gente, porque, pô, né? Já estão cansados de ouvir minha voz, né? Deixa eu ver. Aqui. Milhares de pontos prateados. Em noites como esta, o mar surge sem motivo. O barco era tão pequeno que até mesmo a menor onda o balançava com violência. Aos 8 anos, e sentindo medo, ela encolheu os ombros. Não conseguindo manter abaixados a cabeça e o peito, acabou prostrada no chão. Então, no momento, milhares de pontos prateados surgiram do mar distante e passaram por debaixo da embarcação. Imediatamente, ela se esqueceu do medo e, com um olhar vago, encarou aquele brilho esmagador que se movia de maneira furiosa. Passou um cardume de anchovas, disse rindo seu tio mais novo, sentado alheio na popa do barco. Ele, que tinha o rosto bronzeado e os cabelos ondulados, sempre emaranhados, não passou dos 40. Seu alcoolismo o levou deste mundo em 2 anos. É forte. Muitas imagens, muito bonito, muito profundo. Sim, muito são recortes de memória, né? É bem isso, é tipo uns snapshots, assim, do tipo... aquele dia no barco, meu tio morreu 2 anos depois, assim, tipo... É doido, né? Misturado com uma lembrança tão bonita, né? O que ela viu ali, a memória dele feliz ali falando, depois a morte. Mas eu acho interessante que a Bruna falou isso no comecinho também, que apesar de ser recortes, não sei, eu também consigo enxergar uma cronologia ali, uma coisa assim. Teve gente que acho que não sentiu, captou, né? isso, Pegou, né? achou que era tudo muito solto. Eu consigo costurar. Sim, tem alguns. Depois a gente pode trazer que um termina, aí um elemento que tá nesse recorte aqui aparece no outro. Então, Depois, vai costurando. A gente vai trazer. A gente vai fazer um episódio bem mais assim, aprofundando. Legal. E é legal essa estrutura que você falou, que são... Você usou uma palavra legal. Não Snapshot. Isso. Porque quando a gente fala de momentos, a impressão que dá é que vai ser algo superficial, que vai ser um sopro. E é muito intenso, é muito profundo. É uma coisa que dura ali. Exato. Então você vira a página, mas calma. Deixa eu respirar. Né? É um livro cheio de paradoxos nesse sentido. Eu acho que a linha que existe, mais do que tudo, é a voz dela, sabe? Pra mim, é isso que faz conversar todas as partes. Não sei se necessariamente eu enxergo super uma cronologia, mas eu acho que é muito, coerente, sei lá, tudo que ela sabe. Encaixa, tudo bem... Tem uma linha ali, um fio condutor, Sim. Não é aleatório, sei lá. Sim. Eu senti muito assim, não sei se vocês lendo também, que esse é um livro para você ler devagar, né? Você lê um trecho, você reflete sobre ele, não para você ler de uma vez. Não dá. Senão você não vai... Eu acho que não sente, né? A potência dele. Sim. Eu acho que isso é uma característica da Hangul. Porque os outros dois também são assim. Você não consegue ler de uma vez só. Quer dizer, consegue, né? Mas é difícil. Eu li a Vegetariana bem rápido, mas... Precisa digerir depois um pouco. Como foi? A que custo? As sequelas disso. É bom fazer uma pausa, digerir o que tá acontecendo e depois retoma. E esse, como é mais curtinho, né? E são esses recortes bem pequenos, né? Os trechos assim. Acho que dá para fazer mais essa forma de leitura.
Existe algum outro livro, assim, que vocês já leram ou que chegou ao conhecimento de vocês que, de repente, conversa um pouco com esse? Pode, assim, na verdade, não precisa nem ser coreano, né, gente? De qualquer outro autor. Ou mesmo, nem que seja... Não precisa nem ser livro. Alguma obra de algum artista que lembra o Livro Branco. Você fala assim, nossa, isso tem a ver com aquilo. Qualquer forma de arte ou acontecimento, enfim. Leram esse livro e, puf, bateu alguma coisa. Difícil. Eu acho que não... Acho que não me veio nada, assim. Não me vem nada exatamente quando penso nesse livro, assim. Bem único. Ele é bem único. Não sei, talvez pensando aqui eu pudesse pensar em algumas. Ia demorar muito tempo, eu sou péssima. Ai, gente, eu sou péssima. Quando me pede assim, diz aí um livro sobre não sei coisa que A gente tenha devia ter gostado. mandado antes, vem com indicações. É verdade? Porque pra mim é tipo assim, some. Eu nunca li um livro na minha vida, eu não sei nenhum outro livro que parece com esse. Mas, você chegando em casa, lá, chegou e tudo, pensou? Manda pra gente, que a gente coloca na descrição. Resposta, né? Em delay, tá aqui. Você, Nath, não consegue pensar Eu também não consegui pensar em nenhum. alguma coisa assim, agora mais assim, um pouco mais diferente. Quem gostou desse, pode gostar do que mais? Isso também é difícil. Tu tá me Gente, colocando a em gente tá maus cheia de perguntas lençóis. difíceis. Maus lençóis. Porque realmente eu sou bem ruim com isso. Eu preciso pensar bastante. Porque é difícil pra mim pensar em referências, assim, sabe? Do nada. Só consigo falar, tipo, eu acho que pessoas que gostam de leituras mais memorialísticas. Pode ser, claro. Mais fluxo de consciência, sabe? isso. Mais... Acho que daí vai, talvez, se interessar, vai gostar da vibes. Mas, tipo... Putz, assim, um nome, um livro é difícil. Mando depois pra vocês. Isso, aí a gente coloca lá. Mas é bem isso. Mas essa coisa do fluxo de consciência mesmo, acho que tá bem, bem marcado aqui. É a pessoa que quer, assim, mergulhar, né? Porque a gente tem fase também de leitura, né? Às vezes a gente só quer ler um livro rapidinho, né? E esse não. Esse daqui é o que a gente já falou. Tem que estar disposto a sofrer ali um pouco e ir digerindo aos poucos. Então, se a pessoa também gosta disso, né? É o que você falou. Pode ser um caminho. E você, Nath, alguma questão a mais? Acho que também não. Segue isso, né? É um livro muito único, Ele né? é Muito diferente. Olha, a gente vai ficar assim, super assim, né, ansiosas aí com o que vem de Hangul. Ainda mais porque assim, gente, só tem mais 2, né? Então, são 2 títulos. Aí qual vai ser primeiro? A gente tá assim, ó. Um ou outro. Descubram. Vamos começar a fazer as apostas, hein, gente? Qual o próximo Hangul? E com a tradução que ficou maravilhosa da Natália. Obrigada. E com a preparação da Carol, que você disse que fez ajustes e tal. E o livro saiu, gente, primoroso, assim. Saiu impecável. Quem que preparou esse aqui? Você ficou com antes. Parte, só. Quem preparou foi a Silvia. A Silvia Massimini. Sim. Perdão. Eu faço... É que assim, parte do trabalho editorial, né? Chega a tradução, a gente dá uma lida ou lê. Nesse caso, que era mais curtinho, eu li inteiro. Antes de mandar pra preparação. Entendi. Tem que ler, porque às vezes também não chega maravilhosa ou chega faltando alguma parte, enfim. Aí a gente já fala direto com o tradutor antes de mandar para preparação, né? Entendi. É um filtro, é uma etapa, né? A gente também tem que participar ali, ler, ver o que tá indo para frente. Então... Mas eu mexi muito pouco, assim. Foi pouquinho. A preparação mexeu um pouquinho também. Tava muito de boa. Que bom. Legal. Depois desse, a gente vai fazer, então, um episódio mais, assim, específico mesmo. Aí a gente vai tentar, né, gente? Lógico que a gente não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar aprofundar aqui nos trechos do livro mesmo e tirar um pouquinho do que a gente achou, né? Nossas impressões pessoais no próximo episódio. Por hoje, acho que a gente conseguiu, né? Mais segredos a gente não vai conseguir tirar delas. Pelo visto, a gente extraiu, foi tudo. Não tem mais nada para extrair.
Segredos, não? Depois fora nos bastidores, gente, sem ir pro ar. Eu não posso, gente. Estou jurada aí, não dá. Não, brincadeiras à parte, a gente fica muito contente de vocês terem aceitado o convite. Foi ótimo o bate-papo, assim, ficar sabendo um pouquinho mais de como funciona esse por trás do livro, né? Pra gente que ama ler e tá sempre, assim, ansiosa pra ver o que vem mais aí, né? E principalmente quando vem, assim, uma edição tão boa, porque, né? Nem sempre é assim. É bom que venha cada vez mais, mas, Sim. assim, às vezes não chega um trabalho de tanta excelência. Com zelo, assim, a gente lê e sente que teve um carinho, um preparo bacana ali. Então, isso também conforta, eu acho. Mas isso que ela falou, desde começar a trabalhar, conversar sobre isso lá em 2022, pro livro sair no final de 2023. Você vê como essa maturação é importante. Tem que ter um tempo. Eu acho que muitas vezes nas editoras não tem tempo. Sim. E isso também é uma questão do mercado mesmo, Sim. assim. Às vezes tem que fazer a tradução super mega rápido. Isso compromete mesmo, mas... Enfim, a gente faz o que pode. Vocês E têm fizeram muito tentado, bem. né? A gente tem. Continuem. Sim. Então, meninas, é isso. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. A gente tá falando aí há um tempão, né? E finalmente esse encontro aconteceu. Lembrar aí, então, quem tá ouvindo, assistindo a gente, para curtir, compartilhar e comentar, gente. A gente quer ouvir vocês também, né? Então, quem ainda não leu, ficou interessada, vai ler o que achou. A gente gosta muito dessa troca, inclusive na caixinha do Spotify, que a gente já está recebendo algumas. E sempre é interessante ter por lá também vocês comentando. Eu acho que é isso. Né? E também agradecer a LTI. Eu não sei se eles vão entender. Eu a gente não vou entender português, nada, mas tudo bem. Thank you, LTI. Bom. Espero que eles escutem isso algum dia, que continuem com a parceria. Sim. Gente, foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada, vocês. gente. Beijo pra todo mundo. Beijo.